canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição, dia 28 de novembro de 2023, menos aí de um mês pro Natal, que é dia 24 para 25, pouquinho mais de um mês aí pro Ano Novo, que é do dia 31 pro dia 1º. Hoje é terça-feira, dia 28, estamos a 8 dias do término do Campeonato Brasileiro, que é dia 6 de dezembro, e a minha cabeça tá um trevo, meu parceiro e minha parceira que me acompanha. E a pergunta que não quer calar. Tchan, 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 tchan. E aí, galera? Tá nós baixinho aqui. A gente vai ganhar o jogo hoje? Como é que a gente vai terminar dia 6 de novembro às 11h da noite? Fala pra nós aí. É que a gente vai acabar tranquilão? Assim, pô, é o Vasco, pô, ano que vem é nós. Ou a gente vai acabar o ano de novo naquela merda, puto, triste. Aí pronto, vai começar o caos na colina. Aí um atacando o outro, você tá errado, você apoiou essa merda, que essa 7 dias, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu começo a pensar nessas coisas e me dá até calafrio. E aí? Mas eu tenho uma feliz coincidência para trazer para vocês. Eu não acredito muito nessas coisas não, tá? Mas dia 28 de novembro, Vasco e Corinthians, reta final de Campeonato Brasileiro, tem um marco importante aí e vocês vão saber qual é, já já. Mas antes, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e me dá essa moral seguindo minha conta pessoal no Instagram. Ó, o Vasco joga hoje às 9h30, abre a rodada. Temos também rodada de Champions League hoje, tem Newcastle, tem várias equipes grandes aí atuando hoje. E você pode fazer sua apostinha na 1xBet, tá? Link aqui, ó, primeiro comentário fixado do vídeo. É a maior bet do mundo, empresa séria, gigante mundial, credibilidade, melhores cotações do mercado, cadastro simples, desburocratizado. Pode apostar com tranquilidade, tá? Além de apostar na maior do mundo, você tem um bônus aí de até R$ 1.200 no primeiro depósito, tá? Mas tem que usar o cupom promocional Futebolaco, com T mudo e CO no final. Só no primeiro depósito eles dobram para vocês, depois do segundo não. Até R$ 1.200 tem dobrinha, botou 10 vira 20, 100 vira 200, 1.000 vira 2.000, 1.200 vira 2.400, tá? Além disso, vocês ajudam demais o meu trabalho. Sei que você gosta do Dieguinho, gosta de me ver gravando meus vídeos aqui todos os dias, e esse parceiro comercial é fundamental para que a gente continue produzindo nosso conteúdo, tá? Então, se você quiser me ajudar, dá essa moral, se cadastra aí na 1xBet. Mas tem que ser no link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui no canal. Pô, Dieguinho, mas eu não vou postar hoje não, tô meio bolado com esse jogo aí. Tem outros jogos da rodada, tem Champions League, e se você quiser apostar depois, não tem problema, mas já faz o cadastro fica pronto. Quando você quiser apostar, já tem um cadastro, é só ir lá e fazer tua fostinha, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, primeiro, vou dar um mini spoiler aqui, vai ao ar para vocês amanhã, a minha última simulação do Campeonato Brasileiro, tá? Já vou dar um spoiler que eu acredito que a nota de corte esse ano, para não passar risco, zero risco, 48 pontos. Para talvez depender ali de número de vitórias e saldo de gol, coisa do tipo, 47 pontos. Com 46 pontos, você tem que torcer para alguém dar uma tropeçada maior aí e a nota de corte dar uma baixadinha. Mas 46 pontos, corre grandes riscos ainda de queda, tá? O número mágico é 48, 47 talvez tu escape ali no critério de desempate. 46 pode ser que você salve se mais uma outra equipe fizer 46 e no critério de desempate você for melhor. 45 pontos não vai rolar, tá? E o Vasco vencendo hoje o Corinthians, ele faz 45, ou seja, ele ainda não resolve a vida dele. Ainda vai precisar de ponto aí contra o Grêmio, contra o Bragantino, ou pelo menos uma vitória contra um dos dois, tá? Mas isso é tema pro vídeo que eu vou subir amanhã de manhã, tá bom? Já adianto, o primeiro vídeo do dia vai ser essa simulação aí. Voltando agora pro jogo, queria discutir algumas nuances para vocês aqui. Primeira situação,
Vou trazer um fato curioso. Dia 28 de novembro, dia que a gente está hoje, porém em 2007, teve um Corinthians e Vasco no Pacaembu. O Vasco lutava contra o rebaixamento nas últimas rodadas, o Corinthians também. O Vasco vence o Corinthians lá dentro do Pacaembu por 1-0. Gol de cabeça marcado pelo Allan Kardec. Empurra o Corinthians para a zona e o Corinthians vai na última rodada decidir a vida dele no antigo Estádio Olímpico contra o Grêmio e perde lá e é rebaixado. É o primeiro e único rebaixamento da história do Corinthians. Me lembro bem que quando o Corinthians cai nesse jogo contra o Grêmio, eu ainda era um adolescente, 2007 eu tinha 14 anos, e na época soltando pipa na laje, finalzinho de tarde, eu lembro como se fosse hoje, eu ficava, arerê, o Corinthians vai jogar a Série B, era um gigante caindo pela primeira vez, e aí no ano seguinte o Vasco cai pela primeira vez também, e mais pra frente caímos mais 3 outras vezes, tá? Então, coincidentemente, um 28 de novembro, marcou um Vasco e Corinthians há alguns anos atrás, tá? E novamente no 28 de novembro, agora com o mando do Vasco, faltando pouquíssimas rodadas para acabar o campeonato, uma rodada a mais do que faltava à época lá em 2007, Vasco e Corinthians se enfrentam. Se acontecer o que aconteceu em 2007, vitória do Vasco, né, e depois mais um tropeço do Corinthians, o Vasco pode ficar na primeira divisão e o Corinthians ser rebaixado. Então talvez aí uma segunda queda do Corinthians passe por um confronto decisivo com o Vasco na reta final. O vascaíno que é atravessado com o Corinthians nos maltratou muito nos últimos anos, além da invencibilidade absurda que eles têm contra a gente, hoje de 19 jogos sem perder para o Vasco. Há 13 anos, a última vitória que o Vasco conseguiu contra o Corinthians foi em 2010, também em São Januário, 2-0. Gols de Éder Luiz e Zé Roberto, com Felipe Maestro dando belíssimas assistências. Aquele Brasileirão de 2010 foi o primeiro voltando da Série B. De 2009 o Vasco fez um campeonato, também acabou em 10º lugar, ficou em alguns momentos flertando com o Libertadores ali, mas acabou, sempre na hora que tinha que ganhar e tropeçava, e acabou ficando pela meiuca da tabela. 2011 já foi um ano maravilhoso pra gente, vocês conhecem. O Vasco perde o Brasileiro de 2011 pro Corinthians, é eliminado pro Corinthians nas quartas de final da Libertadores, com um gol absurdo anulado do Alexandro em São Januário, enquanto o jogo estava 0-0, a gente podia ter ganhado em São Januário por 1-0 e levar essa vantagem lá para o Pacaembu. Depois, aliás, anterior a isso, nós tivemos um Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil. O ataque do Vasco era Elton e Pimpão, acho que foi 2009, no ano que eles estavam na Série B. A gente é eliminado, acho que nas quartas de final, e o Corinthians é campeão nesse ano, que o jogador do Corinthians puxa o Elton pela camisa dentro da área. A gente é eliminado no gol qualificado. No Maracanã o jogo foi 1-1, no Pacaembu o jogo foi 0-0. Então o Corinthians marcou muito a trajetória do Vasco nos últimos anos negativamente. Seja por derrotas, sem conseguir vencer, e até em momentos de que o Vasco tinha a possibilidade de ganhar títulos relevantes, o Corinthians nos atrapalhou. Numa Copa do Brasil, numa Libertadores e também num Campeonato Brasileiro. De contrapartida, a última vez que o Vasco machucou o Corinthians foi praticamente o rebaixando em 2007. E o Vasco pode se vingar do Corinthians desse retrospecto que eu trouxe para vocês hoje, conquistando essa vitória, dificultando a vida do Corinthians numa combinação de resultados. O Corinthians nessa rodada pode entrar na zona. Torço muito para que isso não aconteça e explico o porquê. Se o Corinthians entrar na zona nessa rodada, é sinal de que todo mundo ganhou, sem exceção. Todas as equipes que estão abaixo do Corinthians terão que vencer, e dá para acontecer isso. Ou seja, a gente vencendo, todo mundo ganha, a gente não passa ninguém na rodada, fica só à frente do Corinthians a 1 ponto. Então olha que meleca, vai ter o Corinthians e o Bahia atrás da gente ali, a gente só passa o Corinthians, perdão. E ali é 1 ponto, então bem ruim. Tomara que geral tropece, a gente vença, e aí o Corinthians não precisa entrar na zona nessa rodada não, mas a gente faz uma gordura de novo, tá? Então esse é o cenário. Sobre o jogo, tem muita gente se dividindo em alguns cenários. Cenário 1, cara, a rodada foi ruim a passada? Foi. A situação tá muito delicada? Tá. Principalmente os adversários que o Vasco tem para enfrentar. Isso que machuca e preocupa o torcedor do Vasco. São 3 jogos muito bravos. Isso é um cenário.
Por outro lado, só depende do Vasco. E aí é que gera o medo, né? Que a gente acaba muitas das vezes não confiando no clube da gente. Mas a melhor notícia que a gente pode trazer é que, cara, a gente não depende de ninguém. A gente passa a depender dos outros se a gente não fizer o nosso papel. Sendo que, como eu vejo a galera pontuando muito nessas 3 últimas rodadas, a gente acaba tendo que secar os outros para nos dar o direito de pontuar um pouco menos. Porque se a gente ganhar os 3 jogos, beleza. A gente vai fazer 9 pontos, termina o campeonato com 51. A gente vai ganhar os 3 jogos? Muito pouco provável. Pode acontecer. É futebol. E aí não dependeria de ninguém. Com essa pontuação vai até para a Sul-Americana. Se moscar, ainda acaba ali em 19º, 11º. Enfim, isso não é nem o ponto que eu quero discutir com vocês aqui agora. Mas a gente depende só da gente. Outra situação que tem uma galera se dividindo é: pô, cara, vocês estão preocupados por quê? A gente não ganha dos caras há 19 jogos e há 13 anos. Mas, irmão, é outro jogo. Cada jogo é um jogo. O Corinthians tomou de 5 do Bahia dentro de casa. A gente vai amassar o Corinthians em São Januário. Ou pelo menos vai ganhar. Sendo que a galera esquece que o Corinthians é um time super maluco nesse campeonato. Eu acho que o jogo contra a equipe do Bahia é exceção e não é regra. Se você ficar com a imagem do Corinthians do jogo do Bahia, pô, irmão, a gente tem a obrigação de ganhar dos caras em casa. Porém, eu não imagino que aquele Corinthians vai entrar em campo hoje. Tomara. Ali foi um cenário muito esquisito. O Corinthians tinha uma eleição super acirrada. A situação está no clube dando as cartas desde 2007. Venceu todas as eleições. E aí tem aquela goleada esquisita pra caramba em casa na véspera da eleição. E uma eleição que estava marcada para ser no fio do bigode. A oposição vence pela primeira vez desde 2007 e atropelando o segundo colocado. Foi 66% dos votos, né? O novo presidente do Corinthians, me fugiu o nome dele agora, venceu. Então muita gente está até achando que essa derrota do Corinthians teve viés político. Que os caras meio que abriram as pernas pro Bahia para poder derrubar a atual diretoria, fazer essa troca de comando, e aí tendo 3 jogos, o Corinthians em tese precisa só de uma vitória em 3 jogos para chegar aos 47, número que dificilmente tu vai ser rebaixado. Pode ser que aconteça de um rebaixamento no critério de desempate, mas ainda assim, o Corinthians tem um jogo com o Curitiba já rebaixado, tem um confronto direto com o Vasco, e aí tem um jogo com o Inter, talvez já dormindo no campeonato. Só que tem uma rivalidade interestadual muito forte nesse confronto. Então esses são os cenários para a partida de logo mais. O cenário que eu fico é que o jogo contra o Bahia foi uma exceção. Acho que tem alguns interesses por trás dessa situação toda. Acho, não tem como provar, não estou afirmando nada, é só uma opinião de achismo. Me pareceu muito isso, tá? E acho que o Corinthians agora vai dar a vida. Porque ninguém quer ser rebaixado e como já teve a troca de diretoria, não faz nem sentido, se for isso mesmo, se for uma sabotagem interna, vamos colocar assim, a última derrota, não faz nem mais sentido agora cair, né? Não que os caras quisessem cair de forma alguma, mas não faz nem sentido agora, né? Os caras vão ter que ganhar, já que em tese eles estariam apoiando a nova diretoria, tem que vencer para permanecer na primeira divisão. Então o Corinthians vai dar a vida. E se ele ganhar o jogo hoje, ele está praticamente garantido já na primeira divisão. Então não achem que o Corinthians vai ser aquele Corinthians do 5-1, tá? Então prevejo um jogo muito difícil. Vai ser uma grande decisão que o torcedor do Vasco e as organizadas, todo mundo que estiver no estádio, tenha a cabecinha no lugar, porque infelizmente nessas rodadas finais aí, quando o jogo é muito tenso, a gente tem visto algumas cenas lamentáveis que atrapalham o Vasco na reta final. Tem uma rivalidade absurda entre as organizadas do Vasco e do Corinthians. E infelizmente eu passei no meio de um tiroteio no domingo, voltando no almoço com a minha esposa, quase chegando na minha casa na Dutra, por causa de uma briga de torcida organizada. Vocês devem ter acompanhado esse noticiário do Santos e do Botafogo. Foi quase na esquina da minha casa. Eu moro eu moro numa rua que faz paralela à rodovia da Dutra, tá bom? E os caras fecharam a rua e saíram no pau no meio da Avenida Brasil, da Dutra. Quando eu passei, a polícia estava sentando tiro para cima
dos caras desorganizados, os caras correndo por cima da passarela. Foi um sanhaço danado. E Vasco e Corinthians tem uma rivalidade absurda. Tá? Então, se Deus o livre, bater na madeira aqui, a gente perder pro Corinthians ou empatar, que não aconteça a cena de vandalismo, a galera saia no pau. Tudo que a gente não precisa é se atrapalhar com isso agora, tá? Se o time estiver jogando mal, tomando um gol, galera, deixa pra xingar, criticar depois do jogo. Durante, manda todas as energias, porque esse jogo é vital, não pra gente resolver a vida da gente, porque ganhando do Corinthians a gente não resolve absolutamente nada. É pra respirar mais uma rodada e continuar vivo e ter o direito e a oportunidade de lutar ainda por mais 2 rodadas, tá? Porque é assim que eu enxergo. Vejo a galera ainda pontuando bem. O fio do bigode pra gente vai ser o jogo entre Bahia e São Paulo. Assim como a vitória do Bahia contra o Corinthians ferrou com todo mundo, subiu muito a nota de corte para a zona de rebaixamento, uma derrota hoje do Bahia para... Hoje não, né? Amanhã, quinta, sei lá, do Bahia para o São Paulo, que eu acho improvável na Arena Fonte Nova, porra, já muda o cenário de novo. Entendeu? Porque aí o Bahia estaciona nos 41, se tu abre uma vitória faz 45, no máximo o Bahia chega a 47. Então talvez até com 2 empates tu se mantém, mas aí se for o Bahia, tu se lasca. Porque o Bahia tem saldo -4, o Vasco -8. Nessas 3 rodadas tu teria que arrumar um jeitinho de ficar com um saldo melhor que eles. Tá vendo como é complicado? A não ser que outra equipe faça menos de 47. Mas o Bahia na última rodada tem o Atlético Mineiro podendo brigar por título ainda. Então acho que é um jogo que o Bahia pode tropeçar em casa. Então acho que um jogo decisivo também é esse jogo do Bahia e do São Paulo. Porque o time que a gente está mais projetando que vai fazer uma pontuação alta é o Bahia. Tomara que o Bahia dê uma pipocada. E o Bahia, justamente nos confrontos em casa, quando ele tinha a faca e o queijo na mão para resolver a vida dele, ele se embananou. Ele perdeu para o Cuiabá e tomou um gol de empate do Atlético Paranaense nos minutos finais de cabeça do Canóbio. Num jogo até que o Bahia foi superior. Então o Bahia pode ser que se embanane aí com o São Paulo nessa rodada. Seria fundamental, tá bom? Então é isso, galera. Então esse é o cenário. Tô preocupado, tô receoso, cada um tem seu jeito. Porém, notícia boa. Até a página 2, né? A gente só depende da gente. E que o dia 28 de novembro de 2023... Puta aqui, 23... emule o que foi 28 de novembro de 2020 e 2007. Vitória do Vasco. Cabeça, temos um exímio cabeceador na colina, que é o Pablo Verrete, ou Veguete. Ele possa fazer o gol dele aí e encaminhar a vida da gente nesse campeonato aí. Meu Deus, mano. Vontade agora é tomar um remedinho, apagar, acordar 9h30, porque hoje vai ser duro da hora passar. Tamo junto. Deixa aqui embaixo teu palpite. No próximo vídeo a gente traz as prováveis escalações e algumas outras informações importantes fora do jogo, tá? Sem ser de Vasco Corinthians e algumas coisas de informação mesmo eu trago pra vocês, tá? Isso aqui foi um mini pré-jogo e... segura nas mãos de Deus e vai! Vai pra vitória, Vascão!